Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou Iago Martins, você está no meu escritório e hoje é mais um Pergunte ao Pastor, o programa de respostas rápidas para as perguntas curtas. Hoje a gente vai olhar pro Instagram, porque eu tô gravando um monte de vídeo antecipado. Você deve estar assistindo aí pelo menos 3 semanas de vídeo que eu gravei quase no mesmo dia. Então, aí não tinha pergunta de membros o bastante. Então por isso que o cabelo tá igual, a barba tá desgrenhada igual, tô tossindo igual em todos os vídeos. Só tô trocando a blusa pra, dar menos... Mas assim, eu fico disfarçando trocando a blusa, mas eu digo que gravei tudo junto. Eu não sei se faz alguma diferença, mas a gente tá mudando de escritório, a verdade é essa. Então pra poder dar tempo, mudar equipamento, trocar coisa, luz e tal, e não ficar sem vídeo no canal, eu tenho que fazer gaveta. Por isso eu não vou responder os membros, que não deu pergunta de membro bastante, eu tô correndo aqui no Instagram como um recurso aqui pra ajudar a criar gaveta. Todo plantador de igreja precisa de uma igreja mãe ou ter um mentor? É fundamental que igrejas plantem igrejas, tá? A plantação de igrejas não pode ser um trabalho solitário, de um indivíduo sozinho, agindo sem cuidado, sem supervisão, sem ninguém o auxiliando. E a ideia de ter um mentor também é ruim, tá? Também é ruim. Porque mentores são coisas que você aceita e rejeita na medida da conveniência. Uma igreja mãe não, é uma força de controle sobre você. E é ótimo que uma igreja plante outra igreja. Um bom plantador é um bom membro de uma igreja. Então o trabalho de plantação sempre vai ser o trabalho de uma outra igreja. Um lobo solitário plantando sozinho é uma coisa muito improvável de dar certo. Diácono de igreja que é uma enganação e abusa de mulheres. Conta ou não pros pastores? Pelo amor de Deus, conte. Faça uma denúncia formal, junte outras mulheres que foram abusadas e faça um testemunho acerca dessa pessoa. Não vá sozinha, vá com ajuda, vá com auxílio pra você não ir peitar uma bronca dessa sozinho, tá? Mas fale, converse com os pastores, coloque as coisas às claras sempre. Se encontrarmos um pergaminho do primeiro século sem as passagens que exaltam a deidade de Jesus, será feito igual a passagem da mulher adulta? Não, porque um manuscrito desse tipo, ele teria que ser averiguado e analisado por que as passagens da deidade foram removidas. E a explicação seria, segundo a regra de Benjamin, que alguém que não queria expor Jesus como Deus removeu esses versículos, já que nós somos inundados de testemunhos de manuscritos que exaltam a deidade de Jesus. Um manuscrito não teria peso nenhum para poder quebrar a força de todos os outros manuscritos que a gente tem. Então, achamos um manuscrito perdido, nenhum manuscrito sozinho vai ter o peso de refutar todos os outros manuscritos que nós temos, tá bom? Não é assim que crítica textual funciona. Você acha que o Brasil tem como melhorar? Eu acho que essa não deve ser nossa ansiedade não, tá? Tem que ser uma busca correta de tentarmos fazer o bem e melhorar o ambiente que nós estamos inseridos. Quando os judeus estavam em exílio, Deus falava por meio do profeta de que eles deveriam lutar pelo bem da cidade. Então a gente deseja melhorar a nossa cultura, mas nós somos de outro país, nós somos de outra cidadania, nós somos de outro reino, nós esperamos a cidade que tem fundamentos, que é a nossa nova Jerusalém. Nós não somos simplesmente brasileiros, nacionalistas que amam a própria pátria, porque a nossa pátria está nos céus. Nós abençoamos onde estamos, mas nós vivemos olhando para um outro reino que não é esse. O Brasil vai melhorar? Isso importa muito pouco, porque nós não somos daqui, nós somos de outro lugar. Lutamos pelo bem do Brasil, mas lutamos como estrangeiros, como peregrinos, como andarilhos por essa terra. Como agir se a liderança é anti-vacina? Tô triste com a igreja porque tem um bebê de 2 meses. Vacine seus filhos, não caia nesse tipo de coisa e averigua bem o quanto essa posição pessoal dos pastores afeta a vida da igreja. Porque sim, o seu pastor tem opiniões, tá? Vai ter opiniões variadas e algumas erradas talvez. O quanto as opiniões dos pastores afetam a vida da igreja. Ele prega isso no púlpito e são posições que são o tempo inteiro compartilhadas nos grupos do WhatsApp e nas conversas pastorais. Ele tá ali lhe convencendo a não vacinar o seu bebê de 2 meses. Se o nível de conversa é esse, aí você tem uma intrusão das posições pessoais do seu pastor no exercício de pastorado dele. Você tem um problema, talvez há de se cogitar mudar de igreja. Mas essa é a posição dele. De vez em quando ele fala alguma coisa ali no Twitter, ele dá uma opinião aqui e acolá, mas isso não faz parte da vida da igreja. Aí você consegue lidar com isso, respeitando a posição errada e meio esdrúxula dele, mas tratando como uma particularidade da vida dele. Você considera a posição arminiana plausível, ainda que você não concorde com ela? Eu acho que é uma posição teológica válida, no sentido de que cristãos genuínos podem ser arminianos, não é? Na minha percepção, eles estão errados, mas eles podem sê-lo. Eu acho que tem, em alguns momentos, os seus méritos teológicos, mas eu acho uma posição pouquíssimo convincente, pelo menos da minha leitura daqui, tá bom? O bolsonarismo tem características de seita? Eu escrevi um livro inteiro para dizer que existe pelo menos um grupo dentro do bolsonarismo, um grupo muito influente, que é sim uma seita, e que essa seitificação do apoio político é motivado pelo próprio presidente. Ele incentiva isso, tá? A religião do bolsonarismo tá aí para dizer isso. Meu namorado sente atração por outras mulheres. Não consigo terminar. O que me ajudará a terminar? Ele sentir atração por outras mulheres só significa que ele é heterossexual, tá? Não significa nenhuma outra coisa. Ele sentir atração por outras mulheres, qualquer homem, se ele der vazão aos seus desejos, ele vai sentir atração por outras mulheres. Uma coisa é ele sentir atração. Significa só que ele é saudável e não tem que fazer reposição hormonal. Outra coisa é ele dar vazão a essas atrações, olhando, cobiçando, desejando outras mulheres. Se por sentir atração por outras mulheres, você quer dizer que ele fica secando mulher na rua? Se ele fica
fica vendo pornografia, fica comentando sobre o corpo de outras mulheres, aí, minha querida, aí você tem realmente um problema. Esse cara, ele é um safado. E aí você precisa terminar. E você tem que entender que ele dá vazão a esses sentimentos agora, num casamento, no noivado e às vezes até no próprio namoro. Significa que em breve ele vai dar mais vazão ainda a esses sentimentos e vai acabar traindo você. Então fica ligado, você vai ser corna daqui pra ali, se você deixar esse cara do seu lado, ele vivendo desse jeito. Você já elaborou pesquisa científica relacionada a temas bíblicos? Já. Principalmente quando eu tava envolvido com minha formação, né? Então eu fiz TCC sobre Trindade, publiquei paper em revista acadêmica sobre problema do mal, sobre grande comissão, sobre teologia do preço justo, mas hoje a escrita de teologia acadêmica não é o que eu tenho feito. Eu tenho lido e pesquisado muito teologia acadêmica, mas meu esforço é deixar ela fácil e simples aqui, principalmente no ambiente de internet e lá na escola de teologia. A palavra tem poder? Tem. Aquilo que você diz gera um efeito nas pessoas. Então, se você trata a sua esposa com grosseria, isso vai gerar um efeito nela, tem um poder sobre ela. Se você diz algo ruim pro seu marido, se você trata seu filho com palavras sem amor, claro, a palavra tem um poder muito grande. Então sim, a palavra tem muito poder e a palavra tem que ser usada com muito cuidado. Agora, isso significa que as coisas que eu falo geram alguma mudança no mundo espiritual, eu digo alguma coisa e isso afeta a realidade? Não, aí só é misticismo mesmo, tá? Pode um cristão ser psicólogo sem falar de Jesus na clínica, por questão de ética e de profissão? Um cristão psicólogo não deve estar falando de Jesus na clínica necessariamente, tá? A menos que isso faça parte de alguma forma do acordo prévio que foi feito ali, ou então a questão de religião entra como uma das pautas da sessão ou das questões do indivíduo, aí você lida com questões religiosas. Mas um psicólogo cristão não deveria estar evangelizando durante o seu exercício profissional. Assim como um professor não deve estar evangelizando em sala de aula, assim como um garçom não está evangelizando enquanto serve mesas. Agora, isso não significa que um psicólogo ele não vai apontar coisas que são boas para a vida do indivíduo, que talvez venham das percepções da própria fé, noções de autotranscendência, noções de valor, noções de propósito, que muitas vezes o psicólogo recebe também da visão religiosa dele, e de alguma forma ele vai usar isso para o benefício daquele que está ouvindo, como também não significa que o exercício correto da psicologia não possa servir como um tipo de pré-evangelismo. Veja só, quando um psicólogo ajuda a pessoa a tentar encontrar propósito e objetivo na vida, tentar ser menos egoísta e mais autotranscendente, e olhar pra fora, questões de autorresponsabilidade, tudo isso são questões que ajudam o indivíduo a estar mais aberto até mesmo ao evangelho. Então, ainda que o psicólogo não seja um evangelista, através de tratar o ser humano e devolver-lhe saúde, ele prepara o ser humano até mesmo para ele estar mais apto, até mesmo a tomar decisões acerca de sua própria vida religiosa. Então, nisso o psicólogo acaba fazendo um trabalho também útil nesse sentido evangelístico. Mas não, um bom psicólogo não é necessariamente um cara que está evangelizando durante a sessão de psicologia. A Bíblia que temos hoje é completa? Tem todos os livros como antigamente? Sim, tem todos os livros como antigamente. Até o século IV houve alguma polêmica envolvendo o cânon, mas a partir do século IV a gente já tem o cânon basicamente igual, tá? E até as polêmicas que envolviam o cânon antes do século IV possuíam um cânon no Antigo e no Testamento profundamente parecido. Então você pode ficar em paz, a Bíblia que você tem hoje é a Bíblia que a igreja sempre usou. Se você quiser saber os detalhes da formação do cânon, tem eu acho que 6 aulas lá na escola de teologia só sobre a formação da Bíblia. Você pode ir lá e aprender com muitos detalhes como é que a Bíblia foi formada. Léxico do Strong é confiável para constar o original? Ele é muito velho, é muito defasado, tá? Eu indico que você use ou o BDAG, em português ele vai estar como o léxico do William Mouse, ou o Louw-Nida, tá? Os dois você tem em português aí. Abandona o Strong, vai pro Mouse ou vai pro Louw-Nida. De preferência vai pros dois, que os dois têm metodologias diferentes. Por que não batizar crianças? Fazíamos circuncisão nelas. O pacto não é o mesmo? Veja, o novo pacto, a nova aliança, é superior à antiga aliança em uma coisa muito específica. Isso está em Hebreus, quando cita então Jeremias. No antigo pacto, a aliança era nacional, feita com o povo, e isso incluía debaixo da aliança crentes e descrentes. Então descrentes estavam debaixo da antiga aliança, por isso crianças eram circuncidadas. Já na nova aliança as coisas são diferentes, porque a lei é escrita no coração e ninguém mais vai precisar dizer pro irmão conheça o Senhor, porque agora todos debaixo dessa aliança conhecem o Senhor. Então a nova aliança é feita apenas com crentes, por isso descrentes não são batizados. É por isso que nós circuncidávamos crianças no antigo pacto e nós não batizamos crianças no novo pacto. É por causa da superioridade da nova aliança em comparação com a antiga. O que você acha da Marcha para Jesus? Virou palanque de político. Ministério de dança, pecado ou desaconselhável? É o mau uso do culto. O culto não existe para isso. Como e por onde ensinar crianças acerca de sexo e afins? Meu irmão tem 10 anos e acho que seria uma boa hora. Olha, a parada é o seguinte, cada vez mais cedo, crianças são introduzidas a questões sexuais. Então é importante que aprendam dos pais logo. Eu diria que cada filho é um filho, você tem que olhar com cuidado e conhecer ali a sua própria família, mas eu diria que a partir dos 8 anos, tá? 7, 8 anos, você começa a ficar ligado. Aos 9, muitos meninos já estão acessando pornografia, certo? E praticando masturbação. Aos 9, tá? A maioria aí, entre 9 e 11 anos, começa com esse tipo de coisa. Então, assim, não ache que tá cedo demais, não.
Agora, você tem que adaptar a linguagem, tomar cuidado para apresentar as coisas de uma forma que sejam coerentes com o desenvolvimento daquela criança para você não avançar a parte da curiosidade ou do desenvolvimento dela. E ainda digo isso considerando o cenário que a gente tem hoje de abuso sexual, tá? Minha filha tem nem 3 anos ainda e eu já ensino que ninguém pode mexer nela, ninguém pode tirar a roupa dela, ninguém pode pegar em certas partes dela, ela não pode ver ninguém pelado. E isso são coisas que eu já vou ensinando desde a cidade. Então, é fundamental que você pastoreie a sexualidade dos seus filhos, porque a gente vive num mundo cão, num mundo difícil, cheio de gente horrível. Você viu as notícias aí que, sabe, gente estuprando mulher no meio da cesárea, sabe? Assim, o mundo está enlouquecido. Então, pastoreie seus filhos, cuidado com isso. E se você ignora isso, ele vai aprender de outro lugar. Vai aprender dos amiguinhos, vai aprender na escola, vai aprender do professor, vai aprender do abusador, vai aprender do tio pedófilo, vai aprender do pessoal na rua ou no desenho que vai aparecer no celular dele. Então ensine, fique de olho e instrua com cuidado. Ninguém sabe qual é a hora certa, cada criança é uma criança, mas isso tem que ser feito com cuidado e responsabilidade, tem que ser um caminho aberto de diálogo dentro da família, tá bom? Esse é o Pergunte ao Pastor de hoje. A gente tem vídeo toda terça e quinta-feira, 10 horas da manhã, então se inscreve aí no canal pra você não perder sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.